Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Já existe uma outra história de uma outra cura que Jesus realiza, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Quando ele ouviu que era Jesus, Jesus é minha prioridade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os outros falavam: para de gritar, Bartimeu. Para de gritar, cego. Para de gritar, pobre. Para de rir. E eles tentavam impedir Bartimeu de gritar. Mas a prioridade de Bartimeu não era o que os outros tinham a dizer a seu respeito. A prioridade de Bartimeu era Jesus de Nazaré. E ele gritava. Muitos o repreendiam, mas ele gritava cada vez mais. Eu consigo imaginar ele gritando cada vez mais e mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os outros mandavam ele ficar quieto, mas ele: Filho de Davi, você é minha prioridade. É você, Jesus, que eu quero. Ninguém mais. Eu fui colocado à beira do caminho para pedir esmolas. Eu não quero as esmolas, eu quero você, filho de Davi. E Jesus parou. Jesus disse: opa, existe alguém que me prioriza. Opa, existe alguém que me colocou em primeiro lugar. Deixa eu prestar atenção. Quem é essa pessoa? Jesus parou e disse: chamem o cego. Jesus pensou: aquele que ninguém prioriza, está me priorizando. Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E Bartimeu, atirando a capa para o lado, atirando aquilo que o oprimia para o lado, atirando as circunstâncias, o cego levantou-se de um salto. Ei, Bartimeu, ele está te chamando. Prontamente levantou, de um salto ficou em pé e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Jesus fez uma pergunta para ele e ele faz essa mesma pergunta a todos nós: o que é que você quer que eu lhe faça? Bartimeu não teve que pensar duas vezes. Bartimeu não teve que olhar a sua escala de valores. Bartimeu não olhou, não queria ver, não queria estudar quais seriam as suas prioridades. Bartimeu tinha um único foco. O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Sabe quando você tem a resposta pronta? Você já refletiu, você já pensou sobre aquilo? Bartimeu podia ter parado para pensar naquele momento e falar: uau, se ele me desse uma grande quantia de dinheiro. Uau, se ele me restabelecesse na minha família. Uau, se ele... Enfim, várias coisas poderiam acontecer. Bartimeu sabia qual era a sua prioridade. Ele tinha uma resposta para Jesus: mestre, eu quero ver. Que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver
e foi seguindo Jesus estrada afora. A pergunta dele era bem simples: o que você quer? Eu quero ver de novo. Mas nós podemos fazer uma aplicação aqui. Bartimeu não queria ver qualquer coisa. Bartimeu queria ver Jesus. Porque ao ver, ele não foi tentar resolver a sua situação financeira. Ao ver, ele não foi tentar contar à sua família que estava vendo. Ao ver, ele não tentou falar para os outros: viram, vocês despojaram de mim, agora estou vendo. Ao ver, ele foi pela estrada fora, seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Que história maravilhosa. Enquanto Jesus perguntou para um: você quer ser curado? E ele estava no meio das circunstâncias, não sabia o que responder, descreveu os seus problemas. Quando Jesus perguntou a Bartimeu: o que você quer? Ele tinha uma prioridade, ele tinha um foco, ele tinha uma resposta pronta. O que é que você quer? Você saberia responder essa pergunta? Imagine Jesus olhando agora nos seus olhos, aquele que tudo criou, aquele que tudo pode, aquele que é a palavra da vida, aquele que é o começo, o fim, aquele que de fato estava com Deus na criação, e por meio dele tudo foi criado, tudo foi organizado, olhando no fundo dos seus olhos, dizendo: o que é que você quer? Você poderia responder essa pergunta? Você teria uma resposta pronta? Ou talvez você descreveria milhares de situações e circunstâncias às quais você está presente. Talvez você falaria das dificuldades com seus filhos. Talvez você reclamaria mais um pouco sobre o trabalho que você não gosta. Talvez você falaria um pouco mais sobre: se eu pudesse ter mais dinheiro. Talvez você descreveria como é estar assentado à beira do caminho. Mas Bartimeu disse: eu quero ver. Tinha uma resposta pronta, tinha um foco. E Jesus concedeu a ele exatamente isso. Ele disse: a sua fé te salvou. Porque Jesus faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você não apenas vai ver, você está salvo por crer em mim. E ele viu e seguiu Jesus estrada afora. Você saberia responder essa pergunta? O salmista sabia. E é um texto que você compartilhou conosco. Por isso eu lembrei dessa ideia toda. Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar na sua habitação, no seu templo. Uma coisa eu quero, uma coisa eu buscarei: foco, prioridade, sem desvio de atenção. Uma coisa eu quero e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Que história maravilhosa. Uau. Que pensamento. Agora, o que nós precisamos entender é que ele diz: uma coisa eu quero e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Mas existe um único caminho para podermos habitar na casa do Senhor. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Quando nós colocamos o nosso foco em Jesus, nós encontramos a habitação de Deus. Melhor ainda, Deus vem habitar em nós. Foco, sem desvio de atenção. Você acabou de assistir mais um episódio de GADS, graças a Deus é sexta. Todas as sextas-feiras um novo episódio para você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Compartilhe sempre com o maior número de pessoas possível, para que eles também possam ouvir do amor do nosso Pai Celestial por nós. Continuem abençoados.